Então, gente, boa noite. Desculpem o atraso aí. Acabei me enrolando, tive um probleminha, mas, enfim, graças a Deus estamos aqui. Eu não pude estar presente nas últimas 2 semanas, porque eu não estava em casa, mas a gente sente falta, viu? Sente falta de não participar, né? E, enfim, é sempre muito bom. O nosso grupo, ele é muito produtivo e sempre temos discussões muito ricas, então é natural com que sintamos falta quando não estamos presentes. Então, muito bom estar de volta aí. E, enfim, a Marlene e o João me passaram o que vocês caminharam, né? A gente entrou nos suicidas, já caminhamos bastante. Hoje a gente vai ler a comunicação do Luiz, né? ou Luiz para nós brasileiros, Luiz e a costureira de botinas. Comunicação muito forte, né? Costuma-se, principalmente no suicida, serem comunicações muito fortes. Só uma coisa, Dona Nair está ouvindo a gente agora? Será que ela está ouvindo? Eu não sei, mas... Eu não tenho contato dela, sabe? Eu olhei e não tenho. Eu não sei se ela... Coitada. Se ela viu a mensagem, porque aí... Às Se a vezes gente não não conseguir dá se para... comunicar... mas tudo bem, tá certo. Toca o barco, né? Vai fazer o quê? Sim. Amigo, não é? Vai começar aqui, não é no Luiz, para esse contador de botina? É isso. É a mesma coisa que esse contador. Só muda o nome. Tá bom. É só um nome diferente. É da tradução isso. Então, acho que a gente pode começar. Não sei se a Marlene quer comentar algo sobre a reunião da semana passada, recapitular alguma coisa. Acho que é desnecessário, assim, de minha parte, só se alguém quiser comentar. Mas nós tivemos um estudo muito gostoso, todos participaram, né, como sempre. Acho que não precisa, não. Não, tá ótimo. Até porque vocês terminaram a comunicação que vocês leram, né? Então, se tivesse alguma comunicação aberta, seria mais preciso, mas... E nós sentimos a sua falta também, Vitor. Opa, que maravilha. Então, é o sentimento mútuo. Verdade, Senti bastante falta. Enfim, então vamos começar logo, vamos caminhar. João, você faz a leitura para nós, por favor? Claro, faço sim. Estou só encontrando a comunicação aqui no meu livro. Luiz e a pespontadeira de botinas. Havia 7 ou 8 meses que Luiz G., oficial sapateiro, namorava a jovem Victorine R., pespontadeira de botinas, com a qual deveria casar-se em breve, já tendo mesmo ocorrido os proclamas do casamento. Estando as coisas neste pé, consideravam-se quase definitivamente ligados, e como medida de economia, o sapateiro vinha diariamente à casa da noiva para almoçar e jantar. Um dia, ao jantar, sobreveio uma controvérsia a propósito de uma futilidade qualquer, e obstinando-se os dois nas opiniões, foram as coisas a ponto de Luiz abandonar a mesa, jurando não mais voltar à casa da noiva. Não obstante, no dia seguinte veio pedir perdão. Como se sabe, a noite é boa conselheira, mas a moça, prejulgando talvez pela cena da véspera, o que poderia acontecer quando não mais tivesse tempo de remediar o mal, recusou-se à reconciliação, de modo que nem protestos, nem lágrimas, nem desesperos puderam demovê-lo. Muitos dias ainda se passaram, esperando Luiz que a sua amada fosse mais razoável, até que resolveu fazer uma última tentativa. Chegando à casa da moça, bateu de forma a ser reconhecido, mas a porta permaneceu fechada. Recusaram abri-la. Novas súplicas do repelido, novos protestos. Nada foi capaz de tocar o coração da sua pretendida. Adeus, pois, cruel, exclamou o pobre moço. Adeus para sempre. Trata de procurar um marido que te ame tanto quanto eu.
Ao mesmo tempo, a moça ouviu um gemido abafado e logo após o baque, como que de um corpo escorregando pela porta. Pelo silêncio que se seguiu, a moça julgou que Luís se assentara à soleira da porta e prometeu a si mesma não sair enquanto ele ali se conservasse. Decorrido um quarto de hora, um locatário, passando pela calçada e levando luz, soltou um grito de espanto e pediu socorro. Depressa corre à vizinhança. E Victorine, abrindo então a porta, deu um grito de horror ao reconhecer o noivo, animado, estendido sobre as lajes da calçada. Cada qual se apressou em socorrê-lo, mas logo se percebeu que tudo seria inútil, já que ele deixara de existir. O desgraçado moço enterrara uma faca na região do coração, e a lâmina ficara ali cravada na ferida aberta, por onde o sangue se escoou. Isso. Vamos só comentar brevemente, né, a história, como já é de costume, e nós já somos iniciados, né, na obra, já percebemos o padrão que ela segue, então sempre faz uma introdução, né, em alguns casos mais curta e outros mais longa, como nesse em específico. E aqui um caso de um suicídio, que a primeiro momento a gente já consegue notar que foi um caso de suicídio em desespero, né? Uma situação de desespero, não foi um suicídio premeditado, nem muito menos um suicídio devido a algum tipo de melancolia ou depressão sobre a vida. Mas foi uma situação de desespero aí que o homem se encontrava e por algum momento aquilo pareceu razoável a ele e ele acabou por se matar. Então são algumas características que já sobressaem aos olhos quando a gente faz essa leitura. Então, uma situação de amor, né? Assim, em primeiro momento, quando a gente lê só a introdução, Lucélia chegou aí, boa noite, Lucélia. Então, num primeiro momento, quando a gente lê assim, é curioso porque, né, nossa, como essa moça foi obstinada na opinião dela, né? Então fica parecendo, ela fica bem aberta, né? Nossa, não é possível que ela agiu dessa maneira, de fato, né? Que levou a essa morte. A gente, de fato, fica um pouco assustado, mas depois vai ser melhor explicado quando os espíritos se comunicarem, tanto o espírito do indivíduo como o espírito de São Luís, se não me engano. É isso mesmo, São Luís. Então eles vão explicar melhor o que se passou e o porquê a moça se manteve tão intrépida durante a situação, né? Enfim, não se compadeceu de maneira alguma com as súplicas do seu amado. Enfim, mas basicamente é isso, né? Acho que ficou bem claro para todos, mas é interessante a gente notar que a introdução tenta trazer de fato para nós que foi um suicídio desesperado, algo que aconteceu de uma hora para outra, né? Não era algo premeditado, ele simplesmente numa situação de desespero, de agonia, de angústia, acabou por tirar a própria vida. Enfim, vamos prosseguir, João. E aí, a partir das perguntas, a gente já abre para os comentários. Tá. Sociedade Espírita de Paris, agosto de 1858. Ao espírito de São Luís. A jovem, causa involuntária da morte de seu amante, é responsável por isso? Sim, pois ela não o amava. Para prevenir essa desgraça, ela deveria desposá-lo apesar de sua repugnância? Ela buscava uma ocasião para se separar dele. Fez no começo de sua ligação o que teria feito mais tarde. Assim, sua culpa consiste em ter alimentado nele sentimentos que ela não compartilhava, sentimentos que foram a causa da morte do rapaz. Em francês, tachete, faca de sapateiro, para cortar couro. Ah, não, pera. Sim, é isso. Embaixo é outra coisa. Essa nota sobre a palavra. O João só fecha o microfone que está dando retorno. Valeu. Mas essa nota é referente aqui em cima, quando ele fala do ferro 38, esse 38
é uma nota. E o ferro permanecerá na ferida. Mas eu acho que ele está falando aqui, ó. Esse trinchete, né? O rapaz mergulhava seu trinchete, você vê essa faca de sapateiro. Mas vamos comentar essas 3 perguntas, porque esse caso é muito curioso, né? Eu acho que vocês notaram também. A primeira pergunta já causa curiosidade em nós. Mas como assim? Né? A jovem, ela tem causa na morte dele, por mais que tenha sido um suicídio. Então, o Kardec coloca a pergunta de maneira bem astuta. A jovem causa involuntária da morte de seu amante é responsável por isso? Então, ela teve parte no que ocasionou a morte dele? E o Espírito Santo responde, sim, pois ela não o amava. Olha que curioso. Para prevenir essa desgraça, ela devia desposá-la, apesar de ser repugnância, então, o que Kardec coloca em seguida, né? Então, se ela não amava, então ela tinha que casar mesmo sem querer com ele. Aí, o que o São Luís coloca, né? Não, né? Porque isso também não seria correto. O que foi errado da parte dela é que ela já queria terminar o relacionamento. No entanto, ela não tinha tido situação, ou talvez coragem de fazê-lo. E aí ela aproveitou a situação para fazer dessa maneira, e claramente fez de uma maneira totalmente inadequada, né? Então ela buscou bruscamente cortar os laços que havia com até então seu noivo. E a maneira que ela fez é claro que não foi nada amoroso, né? Muito menos caridoso. Então deixou o indivíduo na angústia a ponto de que ele tirasse a própria vida. E, enfim, e aí o Kardec coloca, né? Assim sua culpa consiste em ter alimentado nele sentimentos que ela não compartilhava. Sentimentos que foram a causa da morte do rapaz? Sim, é isso. Então, olha que curioso, né? Eu, particularmente falando, não imaginaria que a pessoa teria causa ou parte, por mais que ela tivesse tido influência, o que é óbvio, né, das circunstâncias, ela influenciou a morte dele, mas a decisão foi dele, é claro, de tirar sua vida. Mas ela influenciou pela má atitude que teve em relação ao relacionamento deles. Então, a partir do momento que ela alimentou algo do qual ela não sentia mais, criou ilusões sobre aquilo, ela estava alimentando o sentimento que originou e causou a morte dele. Por mais que tenha sido suicídio, foi no ímpeto de um sentimento, né? Claro, numa situação de desespero, foi esse sentimento que originou e causou a morte dele. E ela tem parte nisso, ela tem responsabilidade nisso. Enfim, eu queria saber o que vocês acham disso, né? Nossa, eu acho ele forte demais. Ele que brigou com ela, não foi? Lá no jantar. Nossa, tô perdido, meu. No jantar, eles estavam falando que eles tiveram uma discussão, né? Não que foi ele que brigou, mas eles tiveram uma discussão a ponto de que ele saiu da mesa, tipo, a briga foi feia, mas foi entre os dois. Mas ele saiu, é nesse ponto que eu tô falando. Ele saiu batendo o pé, falando que não ia voltar mais. Então, mas nenhum dos dois quis ceder. Aparentemente, Os dois eram turrões, né? É. É verdade. Sim, mas, nossa senhora. Quer dizer que olha a responsabilidade que a gente tem. Futilidade, né, Marlene? Futilidade. Eu falei, mas que briguinha boba, parece. Uma briguinha boba por futilidade, conforme diz ali, e ele acaba cometendo essa loucura. Mas essas coisas acontecem. É interessante. Às vezes, assim, às vezes não chega ao extremo da morte, mas acontece. Não, isso que eu fiquei pensando, né? Todo relacionamento, a gente tem responsabilidade um com o outro, né? Mas, nossa, ali o São Luís pegou pesado mesmo. Eu também achei. Não tem conversa, não. Não. Senhor Jesus. É interessante, né, que a gente estava... A comunicação anterior a essa, se não me engano, deixa eu só dar uma olhada aqui, foi uma comunicação de apego, né? De duas pessoas que não podiam ficar juntas e por não poderem ficar juntas, acabaram cometendo o ato do suicídio. E agora são duas pessoas que, por exemplo, uma não amava a outra e por isso a pessoa cometeu suicídio. Mas é até diferente notar de que
Nos dois casos, não foi por amor, foi por apego. Né? Porque o amor verdadeiro, a gente sabe que não é assim que funciona. Até interessante ressaltar isso. Paixão, né, João? Paixão. De fato, até porque se ele amasse ela de verdade, ele, por mais que a situação claramente comunica, foi muito dolorosa, né? A forma como ela fez foi errada. Bom, vamos colocar na situação, um espírito bom, ele não agiria dessa maneira, claro. Porque o amor de verdade, ele não é esse apego, como o João colocou, né? Não é essa necessidade de ter a pessoa para você, mas é a necessidade de ver a pessoa feliz e etc, né? E querer o bem dela. Acho que o amor, em poucas palavras, puro mesmo, seria isso. Mas tem essa responsabilidade dela, né? Então ela é culpada por uma morte que foi ocasionada pelo próprio indivíduo, né? Então, ela não foi lá e matou a pessoa ou criou alguma situação física para que a pessoa morresse. Mas todas as ações que ela teve, que foram de cunho emocional, né? Se recusar a falar com ele, etc., tiveram consequências emocionais. E isso fez com que o indivíduo tirasse a própria vida. Então, ela tem responsabilidade, e a gente vai ver mais para frente que a maior parte da responsabilidade é dela. O que é muito curioso. Não é nem dele, mas dela. Por mais que ele tenha cometido o ato, mas aí a gente vai entender. Vamos seguir então, porque aí a gente vai completando a reflexão. É interessante, Vitor, só assim mais um adendo, que naquele livro de Emmanuel, Vida e Sexo, acho que é lá mesmo, ele fala da responsabilidade que a gente tem nos relacionamentos, que um tem responsabilidade com o outro, né? E realmente, se a gente for... Por isso que São Luís fala isso. Ela deveria ter conversado, né? Eles deveriam ter conversado. Porque o que eu penso? Às vezes a pessoa ela não é obrigada a ficar com o outro mesmo. Não, senão, nossa, gente, aí tá difícil demais, né? Mas tem que conversar, fazer o outro entender. Não pode, às vezes, ser um desligamento abrupto, né? Que acabou sendo, porque aí ela fechou questão e nem abria a porta, né? Nossa Senhora, estou caçando até a cabeça. Exato, o errado não foi o sentimento dela, na verdade isso é completamente justo, ela tem o livre-arbítrio de não querer, né? Ela não é obrigada a fazer isso, a se casar com alguém que ela não quer. O problema foi a forma como que ela agiu. Então, o correto e maduro seria ela lidar com o conflito, lidar com a situação, explicar o que sentia, etc, etc. Então, o próprio São Luís coloca, ela fez o que ela faria cedo ou tarde. Então, ela já estava premeditando isso. O problema foi ela ter rompido esses laços de maneira abrupta, o que, claro, gerou muito sofrimento no Luís. Mas, sim, o problema e a responsabilidade dela em toda a situação está nessa forma, na forma de agir que ela teve, não no sentimento, né? Parece que a Lucélia escreveu alguma coisa aí, Vitor. Foi a Dalva. Ela colocou aqui, amigos, amigas, olha só nos tempos atuais o tamanho da responsabilidade dos influenciadores digitais. Em uma época com tanta gente deprimida ou estressada, tem que redobrar a dose de responsabilidade. De fato, né? A gente vê pessoas por aí, né, no Instagram e outras redes sociais, que tem milhões de seguidores, né? E influenciam muita gente com palavras, com posturas, com hábitos. Então, olha o perigo, né? Então, o que a gente fala, as palavras que nós colocamos, isso influencia na vida de muitas pessoas, né? E isso eu sempre pensei bastante nisso, principalmente na música, né? Quantas músicas a gente vê e tem um conteúdo completamente fútil, e muitas músicas que fazem referência a drogas, etc., ao crime, e estimulam esses tipos de comportamentos maléficos ao indivíduo e à sociedade. Olha a responsabilidade desses indivíduos que estão fazendo isso. As consequências que eles vão ter, porque cada pessoa que através da influência da música, toma um tipo de ação e fica em grande parte, né, na ação daquela pessoa, porque ele está influenciando diretamente ela. Né, e isso pode até passar batido, né, porque para nós, homens, a gente pode até conjecturar sobre a influência que uma música teve, que um livro teve, que uma pessoa teve. Mas, de fato, bater o martelo, que foi aquilo que ocasionou aquela outra coisa, só Deus poderá fazer. Então, só Deus vai poder julgar essa situação, porque conhece o íntimo de cada um,
Então, só ele vai conseguir concluir que foi X coisa que ocasionou Y. Né? Então, que foi tal música que fez com que tal pessoa tivesse tal ação. Ou tal fala, etc. Então, só Deus conhece. Deixa eu contar esse livro, né? Parece que é um autor, eu não me lembro agora qual, que quando ele se deu conta, né, do que ele tinha causado nas pessoas com o texto dele, com o livro, ele parece que suicidou também. Mas a Lucélia também escreveu aqui, quer ver? Nossa, Vitor, ela colocou, faz a gente pensar em como influenciamos as pessoas. Não, essa foi a Dalma. Não, essa Ah, não, é verdade, foi a Lucélia. A Lucélia. Mais para cima, né? Não, de fato, olha a responsabilidade das palavras e dos hábitos mais ainda, né? A gente vive num mundo, hoje em dia, que em segundos você influencia milhões de pessoas. Né? Realmente tem pessoas que têm um engajamento muito grande em redes sociais e têm um poder muito grande nas mãos. Então a gente vê uma responsabilidade inimaginável. Né? Olha a responsabilidade que essa pessoa tem. A cada coisa má que ela está estimulando milhões de pessoas. Essas milhões de pessoas podem seguir esses hábitos. Então, está aí uma grande responsabilidade da fama, por exemplo. E aquela pessoa, muitas vezes, ela pode estar pensando que está fazendo aquilo só para ela, mas ela gostando ou não, ela reflete, ela é exemplo para outras pessoas. Então, as ações, as palavras dela vão influenciar milhões de outras pessoas. E aí ela tem que lidar com essa responsabilidade. Por mais que às vezes ela não queira ser famosa, por exemplo, às vezes uma pessoa que tem o dom artístico, né? Então é um excelente cantor, um excelente músico, e acaba ficando famoso, né? Mas a pessoa já tem em mente que essas coisas podem acontecer. E, enfim, não tem como uma pessoa que tem uma vida pública querer agir como se tivesse, se isso não existisse, né? Não, essa pessoa vai influenciar milhões de pessoas. E a gente sabe disso, né? Tem muita gente que busca e tem uma lembrança, tentando puxar da onde que eu li isso, mas que tem muita gente que busca afirmações das suas próprias ações baseado no que os outros fizeram, né? Então, qual a pessoa fez, né? Eu vou fazer também. Então, tentando justificar as próprias ações, as próprias palavras, no que os outros fizeram. E, enfim, tá a influência. A gente vê também isso muito nas crianças, né? Então, a mãe e o pai faz, a criança faz igual, mas exatamente que é justificativo. Não, mas meu pai e minha mãe fazem isso também. Então, esses exemplos, eles inspiram, são muito, ao mesmo tempo, muito inspiradores, de fato, no sentido positivo da palavra, mas maléficos quando mal utilizados, os exemplos. Então, a gente tem muita responsabilidade. É exatamente isso que essa comunicação está trazendo para nós. O quanto de influência nós temos sobre a vida de outras pessoas. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre isso? E o comportamento infantil, né, dos dois. Muito infantil, daquela fase bem narcísica mesmo. E como crianças birrentas eles agiram, né? Fazendo as piores escolhas que poderiam ter sido feitas, né? Como a Marlene falou, se tivesse um diálogo maduro, né? Um com o outro, mas não houve essa abertura, né? Ela fechou as portas. Ele bem que tentou, mas ela recrudesceu e fechou as portas. Não quis nem saber, não quis fazer esse diálogo tão necessário e acontece muito na vida da gente, com amigos. Às vezes você quer dialogar, você pede, e a pessoa fala, não, eu não quero tocar nesse assunto, isso, e aqui fica aquela questão sem ser resolvida, e é muito triste, muito triste. Isso já me aconteceu algumas vezes, a pessoa se fecha e não abre as portas. E é terrível isso. É a pior escolha que uma pessoa faz, eu penso, é se fechar ao diálogo. A Marlene lembrou muito bem. Nós temos que ter essa abertura para dialogar. É interessante, isso que você falou procede mesmo. Eles foram infantis, né? Que a hora que a gente lê, a hora que eu falei, nossa, mas o São Luís está culpando aí, nossa, por
Parece que ela não tinha responsabilidade, mas você vê, agora a gente vai estudando, vai conversando, e nós observamos que sim, né? Porque desde que você não permite que o outro converse, ou que você ouça, que você fale também, claro, né? Porque ela também, com certeza, tinha as mágoas dela. Aí dá encrenca, né? Deu no que deu. Eu sempre falei para Marlene, né, Marlene? Relacionamento é via de mão dupla. Não é uma mão só. É uma mão dupla. Então, se a pessoa, às vezes, é apontada como mal relacionada, o outro também não se relacionou bem. Porque é via de mão dupla. Não tem como acusar um só. É verdade. E foi o que aconteceu aí com o casal. Senhor Jesus. E relacionamento afetivo não é só afetivo, eu sei que não é só afetivo. Mas um afetivo quando tudo é afetivo, né? Desde que haja amor, afeto. Mas eu estou falando de um homem com uma mulher, né? No caso deles, que estavam para se casar. Isso aí é bem complicado, viu? Esse é mais complicado, eu acho, do que os outros, né? É mesmo, Marlene? Parece é mais complicado. É. Verdade. Enfim, vamos seguir e terminar a comunicação dele aqui agora, até às 5, João, que aí a gente vai discutir mais coisas mais interessantes também. Bom? Certo. A 4 e a 5, né? Isso. Mas essa responsabilidade deve ser proporcional à falta, e não tão grande como se houvesse provocado o suicídio consciente e voluntariamente. É evidente. O suicídio de Luiz encontra desculpa no desvario que lhe acarretou a obstinação de Victorine? Ou Victorine? Não sei. Sim, pois o suicídio oriundo do amor é menos criminoso aos olhos de Deus do que o suicídio de quem procura libertar-se da vida por motivos de covardia. Isso. É Victorine, mas pode ler Victorine mesmo, tá ótimo. No nosso português. Sua responsabilidade nesse caso deve ser proporcional à falta. Eu não gostei tanto de como a tradução foi feita aqui no Kardec Pede. Eu acho que eu prefiro a forma como ela foi feita na tradução que o João está lendo para nós. Porque fica mais claro aqui, a pergunta fica meio obscura. Eu vou ler para vocês aqui. Sua responsabilidade, nesse caso, deve ser proporcional à falta. Ela não deve ser tão grande quanto se ela tivesse provocado voluntariamente a morte. Aí ela fica, eu achei meio confusa a pergunta, mas o que ele quer dizer aqui é o que nós já sabemos, que nós estudamos inclusive na primeira parte do livro. A responsabilidade é proporcional à falta, correto? Todos nós já temos isso bem claro em mente. Então, se a falta foi grave e a consciência de que se errou, a consciência de que se tinha no momento da ação, isso é o que mais importa, é a condição psicológica do agente, ou seja, o estado mental que o indivíduo está, o ponto de conhecimento ele possui do que ele está fazendo, está diretamente relacionado com a falta que ele sofrerá, com as consequências que ele sofrerá. Então, aquele que sabe muito tem uma falta maior, tem uma consequência maior. Aquele que sabe menos, uma consequência menor, porque além de estar relacionado com a falta que ele cometeu, está relacionado com o conhecimento que ele tinha sobre o que estava fazendo. Então, o ignorante sofre menos do que o que conhece, o povo inocente, né? Então, olha que interessante. O que Kardec está propondo perguntando a São Luís, a responsabilidade dela não pode ser tão grande quanto se ela tivesse matado o indivíduo de fato, né? Como se ela tivesse provocado a morte física dele. E o que São Luís responde, eu até nem gostei da resposta aqui, isso salta à vista. Né? É evidente, é muito melhor. Inclusive, é até bom de se verificar no original, né? No francês, para a gente ver como que tá. Mas na hora que eu abro os comentários, eu dou uma olhada aqui. Enfim, e a 5, né? E isso que é mais interessante. Ele pergunta, o suicídio de Louis
encontra uma desculpa no desvario em que o mergulhou, a obstinação de Victorino? Sim, pois seu suicídio que provém do amor é menos criminoso aos olhos de Deus do que o suicídio do homem que quer libertar-se da vida por um motivo de covardia. Olha que interessante. Então, o motivo de covardia seria exatamente um desânimo, né? Aquela falta de vontade de viver, que pode ocasionar um suicídio. Né? É o que os espíritos denominam como covardia, o que pode parecer muito forte para nós, né? Então, quando, por exemplo, se chega uma mãe e um pai que perdeu um filho por causa do suicídio, né? Não se diz isso numa pessoa que está em luto, né? É um ato de covardia. Não, o que está acontecendo aqui, gente, é que nós estamos estudando uma obra e essa obra é didática. Então, está dizendo o que de fato é. E nós sabemos, numa análise do suicídio, que é uma ação covarde, por mais que a pessoa esteja em muito sofrimento e a ação dela, naquele momento, pode ser tomada impetuosamente e ela pode estar muito, as ideias muito obscuras, em muito sofrimento, e ela, às vezes, acaba tomando uma atitude que, lucidamente, ela não tomaria. Mas o que os espíritos tentam colocar aqui para nós é que, na análise fria da situação, a gente vê que é uma ação que um espírito superior não tomaria, uma ação de covardia, exatamente por abandonar a vida que é tão valiosa a Deus. Então, é basicamente jogar o presente fora. Mas é óbvio que essas não são coisas, né, como às vezes muitos espíritos acabam caindo nesse erro de dizer esse tipo de coisa para as pessoas que, na verdade, no momento em que procuram ajuda, precisam de afeto, e é o que nós temos a oferecer, né? Aqui é para a gente entender a situação friamente. É igual quando a gente fala de faltas, de expiações, etc. O que a gente está falando é didático, é para nós entendermos como acontece o processo. E aqui é isso que a gente está buscando entender. Por isso que ele dá esses nomes, né? Mas não são coisas que a gente fica falando para as pessoas que precisam ouvir, na verdade, palavras de afeto. Né? Numa situação em que nós conhecemos alguém que passou, né, por isso, etc. Não são palavras que nós direcionaremos a pessoa, até porque, de maneira alguma, é o momento dela ouvir. Mas a gente sabe, os próprios suicidas assumem isso, né? Aqui a gente está lendo sobre isso. Foram covardes, eles tiveram medo e acabaram tomando uma atitude que sabiam, no fundo, que não eram corretas e sofrem por isso. Mas o mais interessante aqui é como está relacionado o tipo de motivo, né? E é o que eu estava falando, o que mais importa é essa condição mental de quem está agindo. É isso que Deus analisa. É também o ato em si, ou seja, o suicídio, mas principalmente o estado mental de quem agia. Ou seja, o que motivou o indivíduo mentalmente. Isso só Deus conhece. Da mesma maneira que o que é mais virtuoso, aquela pessoa que faz a virtude, age caridosamente por egoísmo, ou aquela que age porque sabe, né, e está imbuído de caridade, está bem intencionado. A gente sabe que é aquela que está bem intencionada, mas nós, que estamos do lado de fora, não sabemos julgar a situação, quando ela acontece egoisticamente ou quando ela acontece virtuosamente. Então a gente não sabe dizer quem está fazendo bem por virtude ou quem está fazendo por egoísmo. Mas não nos cabe julgar isso, mas Deus conhece esse aspecto psicológico de quem está fazendo. Então ele sabe distinguir se aquela pessoa está fazendo por egoísmo ou não. E aqui é dessa forma, né? Então é perceptível e o próprio São Luís tem conhecimento disso, por estar desencarnado, coisa que, por exemplo, Kardec não conseguiria elucubrar, não conseguiria ter certeza, porque por mais que a gente possa pensar que ele tirou a própria vida porque estava obstinado com esse sentimento, estava confuso com tudo isso, a gente não poderia concluir 100%, mas é uma coisa que o São Luís está fazendo porque ele tem conhecimento íntimo da situação. Ele está ali e conhece a situação intimamente. Nós poderíamos tentar deduzir de fora que foi por causa disso, mas nunca conseguiríamos bater o martelo. Mas aqui a gente consegue entender e Deus consegue julgar isso, porque Deus vê, né, melhor do que ninguém no mais íntimo do indivíduo e sabe o que motivou de fato o indivíduo a tomar cada uma das ações que tomou durante sua vida. Então ele sabe que aqui foi uma situação por causa de um amor, né, uma paixão, um apego, e não por covardia, o que seria mais punível, não sei se seria o termo, mas enfim, o que seria pior de fato no indivíduo. Mas basicamente é isso, né? Essas duas questões também são questões curtas da São Luís, mas são muito, muito grandes. Quem quer comentar? Eu achei muito interessante, Vitor, essa atenuante, né?
Interessante. Não, é uma das questões mais interessantes do Código Penal da Vida Futura são os atenuantes e agravantes das situações. E eles estão diretamente relacionados, num estudo mais aprofundado, igual o que a gente fez, quando a gente estudou a primeira parte, a gente vê claramente que o que está mais importando para Deus é o que o indivíduo pensa, muito menos o que ele faz de fato. Então, e a gente tem inúmeros casos. É diferente daquele que mata na guerra e aquele que mata por prazer, ou aquele que mata por má intenção, aquele que mata Exatamente. por vingança. Existem diferenças inúmeras, né, e abruptas. Um está em um estágio totalmente distinto do outro, um vai ter uma pena totalmente distinta do outro. Porque o que importa para Deus é esse aspecto psicológico que nós, homens, nunca conseguiríamos sondar. E nem conseguiremos. Como é que eu vou saber o que está passando na cabeça de outra pessoa? Um juiz humano, ele não consegue julgar isso. Ele não consegue ter conhecimento do que se passa dentro da cabeça do indivíduo que cometeu o crime. Por isso que a gente julga conforme ações, enquanto Deus também julga conforme ações, mas principalmente com intenções, é o que mais importa para ele. E é que a gente vê isso. Porque se para Deus importasse mais a ação do que a intenção, crimes como o que a gente está vendo aqui, aquele que se mata por covardia, aquele que se mata por amor, estariam no mesmo nível de punição. Porque o que importaria é a ação em si, o suicídio. Se suicidou, independe do motivo. Suicídio, mesma pena. Então, para Deus, não. Se Deus analisasse, sua ação seria sim, mas como ele analisa a intenção, é a intenção que faz com que aconteçam penas distintas para os indivíduos. Tem um outro caso, eu não sei se vocês já leram ele, né, nesse tempo que eu não estive, mas no caso eu acho que sim, do pai que se mata para que o filho não fosse à guerra. Você chegar Já lembro. Esse daí é muito forte, eu gosto bastante dele. Só para mas eu gosto bastante dele porque é um exemplo perfeito de como Deus julga, na verdade, a intenção do indivíduo. Então, o pai que se mata, mas se mata por amor, e aí, nesse sentido, não tinha nada a ver com ele tirar a própria vida. Em nenhum momento ele queria morrer. O que ele queria era isentar o filho de ir à guerra. E isso era o que mais importava para ele, mais do que a sua própria vida. Ele estava errado, sem sombra de dúvidas. Suicídio em nenhuma situação, por mais plausível que possa parecer, como na desse pai que matou por um sentimento de nobreza, está correto. Então, o suicídio ele não vai deixar de ser errado. Ele só vai ser menos punível em cada situação, dependendo da intenção do indivíduo. Isso que é o mais interessante de se observar. E esse artigo que eu acabei de falar, vocês já leram, ele enuncia muito bem isso. Mas, enfim, fiquem à vontade para comentar. Eu vou dar só uma olhada como é que está essa 4 aqui no original. E abro a palavra para você. É notável, né? Isso. E é que tá. O brilho, a coisa, o ponto nevrálgico da questão. De que nós, olhando de fora, ainda não temos essa percepção, ainda não temos esse olhar, né? Então, é por isso que sempre que a gente lida com esses casos, a gente tem que lançar a mão de uma visão acolhedora, de uma visão de entender os motivos. Porque entender os motivos, por mais que não nos leve à verdade em si, necessariamente, ela não nos faça ter uma percepção completa, ela faz com que a gente tenha uma percepção aproximada do que aconteceu, né? Quando a gente vai dialogar com um espírito desse que passou por um suicídio, a gente sempre busca entender não a circunstância do suicídio, mas o motivo que levou à história do espírito. Porque muitas vezes essa mesma história, esse mesmo motivo, quando tratado, é justamente o que vai libertar o espírito daquele sofrimento que ele está passando. Dessa punição, entre parênteses, entre aspas, essa punição, né, que ele está passando. É isso aí. Eu estava olhando aqui no original e, inclusive, a tradução foi bem literal mesmo. Tá literalmente nessas palavras.
A tradução foi exatamente idêntica. No francês está igualzinho. Mas eu preferia a tradução que foi feita do João, mas a tradução que foi feita do João, o João, até se quiser ler a 4 de novo, ela é uma tradução um pouco mais livre, aparentemente, no sentido de que há uma inversão, né? Até uma troca de palavras. O que São Luís fala não é isso salta a vista. Ele fala, quer dizer, o que São Luís fala não é evidente. Ele fala de algo salta a vista. A 4 é que ele fala. Mas então essa responsabilidade deve ser proporcional à falta, e não tão grande como se houvesse provocado o suicídio consciente e voluntariamente. E a resposta vem como é evidente. Não tem nada a ver com o original. Essa daí houve uma mudança, não tem mudança de sentido algum, mas eu acho que de entendimento eu prefiro como foi traduzido da outra forma, né? Talvez no francês para um nativo, talvez tenha sido... Como foi escrito no francês? Eu vou mandar aqui. Porque talvez, claro, ficaria... Mas salta né? É igual evidente, você não acha, Vitor? Mesma coisa. Não, a compreensão tipo assim, ela tá bem clara também, no francês também tá claro, mas eu acho que ela ficou melhor. O original assim, sem passou tão rápido que não deu para eu ler tudo no francês. Tem que abrir porque tem que abrir a mensagem no chat. Mas mas o que está escrito aqui, tá? A sua responsabilidade nesse caso. Que ele fala. Aqui na resposta. Eu quero ver no francês. É no francês mesmo. Não. Está no chat. Tem que abrir as mensagens lá. Mas aqui na resposta, no francês, ele coloca: é o que salta aos olhos. Cela saute aux yeux. É o que ele coloca. Seria basicamente isso salta à vista, né? Exatamente, a tradução está bem fidedigna. Não, mas ela está claramente compreensível. Foi talvez uma questão mais particular que eu achei mais fácil de se entender. Acho que ficou um pouco confuso. Na tradução, na forma que o Kardec fez a pergunta, mas talvez seja só uma preferência minha e, enfim, outras pessoas discordem de mim. Eu também prefiro a tradução atual. E até eu acho que talvez o é evidente, ele mude um pouco, né? Há uma interpretação. Porque isso salta a vista parece muito assertivo. Né? Quando eu falo salta a vista, parece dizer o que parece, né? Não é evidente. Pelo menos é o que eu percebo, né? Mas, enfim, aí tem toda a questão de tradução, né? Mas não vamos mais nos ater nisso. A menos que alguém queira fazer algum comentário pertinente. Mas acho que a gente pode... mas a tradução aqui está certinha, pelo menos. A minha aqui do Herculano está bem condizente com o francês. Essa aqui do Kardecpedia está fidedignamente, todas as palavras. Foi basicamente uma tradução literal, né? Não houve uma tradução, porque muitas vezes a tradução ela é um quê de interpretativa, né? Então, às vezes, um remanejo de palavras para que fique mais claro em outra língua, né? Porque existem, óbvio, mudanças de significado, etc. E, às vezes, até como posso dizer, de ordem de palavras, né? Então, a ordem de enunciação, às vezes, pode se mudar de uma língua para outra para ficar mais claro, etc. Mas, enfim. Não é, Marlene? Não está bem condizente? Na minha opinião, está. Sim, ficou... Não, ela está perfeita. Da forma que Kardec escreveu, foi a forma que foi traduzido, né? Ele não trocou nem sequer uma palavra. Tá, todas as palavras que ele colocou aqui estão... É a forma que está traduzido. Mas eu acho que é uma questão de preferência mesmo, de ter achado a outra tradução mais clara, pelo menos na minha leitura. Apesar de que foi a forma que Kardec escreveu, né? Então, até tá correto esse tão fidedigno assim. Mas, enfim, são outros aspectos.
Acho que a gente pode prosseguir na leitura, ou alguém quer comentar mais alguma coisa sobre o texto. Eu acho que pode continuar. Às vezes nós até terminamos, Sim. apesar do tempo. Se não terminar também não tem problema, porque, como a gente sempre diz, né, não temos pressa. Só temos toda a eternidade. Aqui a gente vai agora para a comunicação do espírito em si. Né? Isso. Ao espírito Louis G., evocado mais tarde, foram feitas as seguintes perguntas. Que pensais da ação que praticastes? Victorine era uma ingrata, e eu fiz mal em suicidar-me por sua causa, pois ela não o merecia. Então, ela não vos amava? Não, a princípio, iludia-se, mas a desavença que tivemos abriu-lhe os olhos, e ela até se deu por feliz, achando um pretexto para se desembaraçar de mim. Clareza, né, do espírito de... E vosso amor por ela era sincero? Paixão somente, creia. Se o amor fosse puro, eu me teria poupado de lhe causar um desgosto. Olha, interessante. E se acaso ela adivinhasse a vossa intenção, persistiria na sua recusa? Não sei. Creio que não, porque ela não é má. Contudo, ainda assim não seria feliz. E foi melhor para ela que as coisas se passassem de tal forma. Chegando-lhe à porta, já tinhas a intenção de vos matar, caso ela vos recusasse? Não, eu não pensava nisso. Não contava com a sua obstinação. Foi somente diante da teimosia dela que perdi a razão. Parece que não deplorais o suicídio, senão pelo fato de Victorine não o merecer. É realmente o vosso único pesar? Neste momento, sim. Estou ainda perturbado. Parece que ainda estou à sua porta. Experimento uma sensação que não posso definir. Chegareis a compreendê-la mais tarde? Sim, quando estiver livre desta perturbação. Fiz mal. Deveria deixá-la em paz. Fui fraco e sofro as consequências da minha fraqueza. A paixão cega o homem a ponto de praticar loucuras. Infelizmente, ele só o compreende tarde demais. Dizeis que tende um desgosto. Qual é? Fiz mal em abreviar a vida. Não deveria fazê-lo. Era preferível suportar tudo aquilo a morrer antes do tempo. Sou, portanto, infeliz. Sofro, e é sempre ela que me faz sofrer. Parece-me estar sempre à sua porta. Ingrata. Mas não falemos nem pensemos mais nisso, que me incomoda bastante. Adeus. Pode já ler a... Pode. Ainda aí se vê a confirmação da justiça que preside a distribuição das penas, conforme o grau de responsabilidade dos culpados. Na circunstância presente, cabe à moça a maior responsabilidade por haver entretido em Louis, por brincadeira, um amor que não sentia. Quanto ao rapaz, ele já é punido pelo sofrimento de que deu mostras. Mas a sua pena é leve, porque apenas cedeu a um impulso irrefletido, em momento de exaltação, e não a fria premeditação dos suicidas que buscam escapar das provas da vida. Olha que interessante, né? Vamos subir aqui, que tem uma questão que chama bastante atenção, né? Ele vai elucidando pontos que só ele mesmo poderia elucidar. Mas, ô Vitor, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Por que ele estava portando uma faca? Eu acho que Se ele não tinha intenção de se Eu matar. pensei a mesma coisa. Eu falei, ele andava com essa faca, meu Deus. Mas eu acho que é por causa do trabalho dele. Ele provavelmente devia andar, talvez saísse, né, do serviço. É uma coisa que ele não chega a precisar, mas imagino que seja isso, né? Eles até... Se ele tivesse mentido, algum espírito teria elucidado esse ponto, na verdade. Ele não estava falando a verdade, né? Eu imagino que ele teria enganado, assim, ou... Não sei se... Repete, Vitor, porque deu um eco e eu não consegui ouvir o que você falou. Qual parte? Ou tudo? A última coisa? Essa última. Não.
eu acho que se ele tivesse já premeditado e tivesse mentido que não premeditou, ele não teria enganado Kardec. Provavelmente algum espírito teria falado, olha, ele está mentindo, na verdade ele estava já premeditando isso. Né? Eu não imagino que os espíritos deixariam isso passar batido, muito menos Kardec. Eu imagino que só tenha sido uma coincidência mesmo. Mas a questão da faca fica uma incógnita. Mas eu acho que era para o trabalho. Penso eu que como essa tradução do Kardec pede, ela elucida bastante que era uma faca que eles usavam no serviço mesmo, de sapateiro, de pespontador, de sapato. Eles até Mas colocam ele uma nota. também pespontava? Sim, eles eram de convivência. Acho que a pespontada era ela. Acho que era ela, ó. Luiz é pespontadeira de botinas. Não fala que ele era, Não, mas Luiz é ele, né? No começo da comunicação fala, havia 7 ou 8 meses que Luiz, oficial sapateiro. Sapateiro. Ele era sapateiro também. Mas aqui, ó, foi colocado na terceira questão. Não, tem razão, é verdade, Aqui, ó, ele tem essa nota, ó. Em francês, trancher, faca de sapateiro, para cortar couro. Foi verdade. Foi o que ele usou para se matar aqui, ó. Verdade. O infeliz rapaz mergulhara seu trinchete na região do coração. Ele era mesmo. Lá no comecinho fala. Por causa da profissão. Verdade. Mas vamos só comentar bem rápido. Ele claramente se arrependeu, é o que ele deixa destacado, né? Depois de encarnar, ele percebeu que, na verdade, ela não amava e percebeu que o que ele sentia era paixão, né? E não amor, porque o amor puro não ia querer magoar ela e nem muito menos tomaria uma ação tão descabida como um suicídio. E aí ele faz alguns pontos, né? E diz que ele foi tomado por uma espécie de vertigem. Então, de fato, ele ficou muito confuso e, enfim, isso fez com que ele tivesse uma ação de desespero. E aqui ele fala que ele ainda parece estar à porta dela, né, porque ele ainda está sofrendo por ela. Então, acho que é essa sensação que ele tenta dizer. E percebe, né? Vede a paixão cega o homem e o faz fazer muitas tolices. De fato. E aí ele narra que, de fato, ele sentiu, ainda estava sofrendo pelo que ela havia feito e ainda menos pelo suicídio que cometeu, mas ele percebeu que ele foi um grande erro e não deveria ter abreviado a própria vida, não deveria ter fugido disso, porque ele ter passado por esse sofrimento enquanto vivo seria muito mais fácil do que a ação que ele tomou. E o que ele coloca, né, que ela não merece isso, né? Ela não merece fazer com que ele sofresse dessa maneira. E ela não merecia um suicídio, entre essa é o que ele tenta colocar, apesar de ser, claro, uma visão material que ele tem, né, uma visão ainda imperfeita, ainda não entendeu, mas claro, é uma situação que ele ainda está muito confuso, é o que a gente consegue perceber. E aqui o Kardec coloca uma nota, né, vê-se ainda uma nova prova da justiça distributiva que preside a punição dos culpados, segundo o grau de responsabilidade, que é o que a gente falou. Existem as responsabilidades, existem as intenções, então quanto mais responsável, mais culpado se é. Nas circunstâncias presentes, a primeira falta da moça, que cultivara em Luís um amor que ela não compartilhava e do qual troçava. Ela arcará, portanto, com a maior parte da responsabilidade. Olha que interessante. Porque a ação dele foi uma ação de vertigem, como ele próprio colocou. Ele foi uma ação de segundos, né? A gente pode imaginar. Foi algo que ele não premeditou, que aconteceu de uma hora para outra, mas só aconteceu por esse falso cultivo de sentimentos, né? Ela não amava e cultivou isso. O enganou. E aí ele coloca, né? Quanto ao rapaz, é punido também pelo sofrimento que suporta. Então, o sofrimento que ele sentia já era uma punição. Mas sua pena é leve, porque cedeu apenas a um movimento irrefletido e não um momento de exaltação. Então, foi algo que foi impensado, né? E aconteceu de uma hora para outra. Então, ele era menos culpado. Em vez da fria premeditação dos que se suicidam para subtrair as provas da vida. Aí a diferença, inclusive, da responsabilidade e da culpa que cada um carrega. Isso eles se deixam levar pela emoção, né? Exato. Pela emoção. É isso.
Muito interessante essa comunicação, muito curiosa, traz pontos sobre influência, sobre grau de responsabilidade das ações, né? Tipo de culpados, tipo de penas, muitas reflexões inúmeras. Dona Nair, está conseguindo ouvir a gente? Não sei se ela está ouvindo ainda, né? Mas enfim. Então, pessoal, alguém tem mais algum comentário antes da gente finalizar? Acabou-se o que era doce. Pois é, passa rápido. Assim como a vida. Deu para ouvir, dona Naira, agora? Deu, né? Ela não está respondendo, eu acho que ela ainda Acho que não deu, não, né, Vitor? Noite. Deu certo, dona Naira? Boa noite.